Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro de 2025, e nosso querido amigo, muito querido amigo, Coronel Larry Wilkerson, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Bom estar com você, Nima. Já se passaram o quê? 3 ou 4 dias. Por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E Larry, deixe-me começar com isto. Você se lembra de que durante o governo Biden houve um momento crucial em que o Pentágono interferiu? Foi quando Stormer foi a Washington para se reunir com Joe Biden, pedindo que ele autorizasse o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. O Pentágono disse não. Não havia como seguir nessa direção. Seria extremamente problemático e provocaria uma escalada se fizéssemos isso. Finalmente, depois de enviar todas essas armas para o Oriente Médio, para a Ásia Ocidental, ouvimos novamente do Pentágono. Agora eles dizem que alertaram Trump sobre planos de guerra prolongada contra o Irã, porque a guerra poderia sair pela culatra, poderia se arrastar. E foi isso que a Fox News noticiou a respeito, sobre o Pentágono. O principal general de Donald Trump está destacando os riscos potenciais de atacar o Irã. O presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Kane, alertou que isso poderia levar a um conflito prolongado na região. Isso ocorre depois que o presidente afirmou na semana passada que se nenhum acordo for alcançado sobre o programa nuclear iraniano nos próximos 10 dias, ele poderá tomar uma ação militar. Segundo o relatório do Axios, eles escreveram, abre aspas, embora Kane tenha apoiado totalmente a operação na Venezuela, ele tem sido mais cauteloso nas discussões sobre o Irã, disseram duas fontes. Enquanto Kane vê os riscos de uma grande operação no Irã como mais altos, com maior chance de envolvimento e de baixas americanas, o presidente Trump respondeu no Truth Social escrevendo, abre aspas, a matéria não atribui esse vasto conhecimento a ninguém e está 100% incorreta. O general Kane, como todos nós, preferiria não ver uma guerra, mas se for tomada a decisão de avançar contra o Irã em nível militar, é sua opinião que seria algo facilmente vencido. O presidente Trump prosseguiu dizendo que preferiria fazer um acordo, mas se isso não acontecer, será um dia muito ruim para o Irã. Sim. Qual é a sua avaliação do que está acontecendo, Larry? Você acha que o lado militar do governo, o Pentágono, está conseguindo se comunicar com Donald Trump, ajudando-o a entender o que aconteceria se ele decidisse atacar o Irã? Deveria. Deixe-me começar minhas observações com isso. Deveria. O Pentágono deveria estar pedindo cautela, e por alguns motivos diferentes sobre os quais podemos falar, se você quiser. Mas não acho que esteja. Acho que essa é uma história criada pelo grupo em torno de Trump. Não sei se Kane foi cúmplice disso ou não. Duvido. Mas acho que é uma história que continua tornando o que Trump quer fazer em relação à diplomacia ainda mais problemático. E com isso quero dizer que acho que Trump gosta desse caráter problemático de sua diplomacia, porque ele sente que isso lhe dá uma vantagem e coloca seu oponente em desvantagem. Então, ele tem todo tipo de gente por aí especulando de um jeito ou de outro, tornando ainda mais impossível para o Irã fazer qualquer tipo de avaliação de inteligência sobre se um ataque está vindo ou não. E se você reparou em alguns dos outros comentários dele, algo como, talvez eu simplesmente chegue de mansinho e dê um tapinha neles. E então, se eles voltarem às negociações e cumprirem, eu não dou mais tapinhas. Mas se não cumprirem, aí eu vou realmente bater. Esse tipo de coisa. Acho que ele acredita que isso faz parte da tática de negociação dele, e algumas das pessoas ao redor dele concordam. Então vamos continuar recebendo todo tipo de informação até que isso aconteça ou não. E a Fox é o canal para boa parte desse vai e vem, é claro.
Mas sabemos qual é o entendimento por parte de toda a administração. Você acha que J.D. Vance e Tulsi Gabbard estariam nessa posição? Concordariam com Donald Trump em um ataque ao Irã? Essas duas pessoas pareciam de alguma forma mais sensatas do que os outros personagens. É difícil dizer isso na administração Trump. Sanidade, até certo ponto. Acho que Vance e Gabbard são as duas pessoas na administração que, entre todos os outros malucos, seriam as mais propensas a aconselhar cautela. E talvez até mesmo, no caso de Vance, a aconselhar algumas das coisas que eu estava revelando esta manhã, por exemplo, em outro podcast. A saber, temos algo em torno de 35% a 40%, dependendo de quem você ouve e do que você considera, do nosso poderio militar concentrado ao redor ou nas proximidades do Irã neste momento. Isso significa, primeiro, que estamos negligenciando as estratégias dos comandantes de combate em todo o mundo. Isso significa que eles não podem cumprir suas missões de comando de combate de presença, o que é especialmente importante em relação a aliados como o Japão. Eles não podem realizar suas missões de liberdade de navegação, que são bastante importantes, porque independentemente do que as pessoas ao redor do mundo pensem sobre liberdade de navegação, é de fato a Marinha dos Estados Unidos que a garante. Às vezes isso serve aos nossos próprios interesses, é claro, mas o tempo todo assegura a liberdade de navegação. Vou dar um exemplo. Quando realizamos um exercício recentemente na China, fizemos algumas atividades relacionadas a pontos de passagem, como o Estreito de Malaca, o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz e o Bab el-Mandeb no Mar Vermelho. Adivinhe quem estava lá? Era uma equipe eclética. Praticamente o mundo inteiro estava representado. Grandes potências e interesses econômicos, todos naquele grupo. Adivinhe quem foi chamado para ir primeiro por todos, incluindo a China e os Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos, porque temos uma reputação, merecida na maior parte do tempo, de proteger a navegação em alto mar. Agora, Trump colocou isso em grande risco com seus ataques em águas internacionais contra os chamados traficantes de drogas e outros, e também colocou isso em risco por outros motivos. Mas, ainda assim, somos os garantes da liberdade dos mares. No momento, não conseguimos fazer isso em muitas áreas muito importantes. Se isso se tornasse um problema, teríamos realmente uma questão significativa. E, por fim, estamos com sérias dificuldades em relação ao pessoal. E eu sei que Hegseth tem mentido sobre isso periodicamente, especialmente em relação ao exército. Principalmente porque ele colocou algo como 11% da categoria intermediária de pessoas no exército, que não são bons soldados. Com certeza, não são pessoas que você gostaria de reunir para o combate. Pense, por exemplo, nos 100 mil de McNamara no Vietnã. Então há todo tipo de problema com isso. Além do fato de que estamos gastando o dinheiro dos contribuintes, bilhões e bilhões de dólares, com todo esse aparato militar espalhado ao redor e nas proximidades do Irã. E a cada dia é mais e mais e mais, o que não parece preocupar Trump. Mas tenho certeza de que provavelmente preocupa o Pentágono e provavelmente preocupa o Congresso, aqueles poucos que de vez em quando pensam no orçamento. Então, todas essas coisas estão impactando o que está acontecendo aqui, e todas elas vão influenciar a decisão de Trump, cada vez mais quanto mais ele adiar. Há fatores como a luz da lua, o clima em geral e outros parâmetros que tornam o ataque mais ou menos ideal. Tivemos problemas reais com isso, por exemplo, com George W. Bush em 2003, porque algumas pessoas na administração diziam, bem, talvez não devêssemos fazer isso agora. E os militares responderam, bem, temos que Matskits, and now the grad in you here, Theod. We can't delay it any longer. We've got to do it. We've got to do it now or not do it at all for at least. Temos que fazer isso agora, ou então não faremos por um bom tempo, pelo menos até que a tensão diminua um pouco.
Há todo tipo de coisa acontecendo neste momento que pode influenciar a decisão de um jeito ou de outro. E uma das principais é a natureza volátil de Donald Trump. E volto ao ponto que tenho repetido sempre que posso. Donald Trump não quer uma guerra. Ele está preso entre Bibi Netanyahu de um lado e Miriam Adelson e outros como ela do outro. O lobby judaico, muito poderoso, muito rico e absolutamente essencial para sua reeleição. Além de essencial para que os republicanos mantenham as duas casas do Congresso nas eleições de meio de mandato. De um lado e do outro, ele tem Bibi Netanyahu, cujo principal oponente, por assim dizer, potencialmente Naftali Bennett, declarou que a Turquia é o próximo inimigo depois do Irã, revelando o jogo sobre a questão da Grande Israel. O que tenho certeza deixou Doha, Abu Dhabi, Riyadh e outros no mundo árabe bastante animados. Então temos todos esses fatores influenciando essa situação. Além disso, isso está realmente repleto de potencial para desastre. Deixe-me dar um exemplo. Ontem vi um mapa mostrando onde cada um de nossos navios estava naquele momento. 3 deles estavam no próprio Golfo. 3 navios de combate naval no Golfo. Agora, esse é um mapa preciso, e veio do New York Times ou de alguém parecido. É um mapa preciso, e eu suspeito que provavelmente seja mesmo. Esses navios estão mortos. Estão mortos. Nenhum marinheiro da Marinha dos Estados Unidos, quando eu era membro do Comando do Pacífico, o maior comando do repertório dos Estados Unidos, o provedor de forças para o Comando Central, um comandinho insignificante naquela época, jamais teria considerado colocar um porta-aviões no Golfo. Fizemos isso desde então, e na maioria das vezes nem sequer colocávamos um navio de guerra lá. A água é muito rasa, o raio de curva é muito grande, os mares são muito estreitos, o estreito é apertado. Você morre se entrar no Golfo Pérsico e estiver enfrentando qualquer tipo de inimigo que saiba o que está fazendo. E peço desculpas. O Irã agora sabe muito bem o que está fazendo. Então cada um desses navios está perdido se o conflito começar. Quem quer ver, especialmente se você é o presidente, na primeira página, acima da dobra, no lado direito do New York Times. Navio da Marinha afundado com toda a tripulação a bordo no Golfo Pérsico, ou onde quer que seja. Tudo isso está repleto de problemas, Nima. E todos esses problemas, de uma forma ou de outra, provavelmente estão chegando até Trump. Seja por meio de Kane, das Forças Armadas, não por meio desses generais tolos de fora que afirmam que tudo será tranquilo e maravilhoso e que provavelmente têm grandes investimentos financeiros para que isso aconteça. Mas, por meio de conselhos reais, Vance, Gabbard, talvez outros, ele está recebendo diferentes formas de orientação. E acho que ele está pensando 2 e 3 vezes sobre o que está considerando fazer. Larry, o porta-aviões norte-americano Gerald Ford está próximo de Israel, mas está enfrentando um grande problema com o esgoto, especificamente com os banheiros. Mas não é só isso. Também há a questão das doenças que podem surgir desse tipo de problema nesse ambiente. Você acha que Donald Trump o usaria para defender Israel? Ou se ele atacar, o usaria para atacar? Qual é o propósito do Gerald Ford? What is the purpose of Gerald Ford? Deixe-me te contar outro problema que existe, Nima, e que a Marinha nunca vai admitir, nem o presidente, se é que ele sabe. Eles não têm marinheiros suficientes. A Marinha tem enfrentado uma grande escassez de recrutas. Sua reserva, que é necessária para coisas como o que estamos considerando aqui, está com um déficit de 40%. 40%. Isso significa quase 1 em cada 2 vagas não preenchidas. Há uma grande falta em hospitais, médicos, enfermeiros e outras áreas. E essa é a Marinha. Esse é o componente médico essencial da Marinha. Você tem marinheiros no Ford e em outros navios que estão lá há 9 meses ou mais. Eles estão até revezando beliches nos navios, na verdade.
Você pega um navio e o leva para Norfolk, por exemplo, e tira a tripulação por 2 semanas. Eles estiveram a bordo por 9 meses e basicamente os coloca em outro navio para outra missão, com pouquíssimo tempo em terra com suas famílias ou qualquer outra pessoa. Os marinheiros estão ficando exaustos e cansados desse tipo de rotina. Então há problemas assim nesses navios também. Eles não vão ser divulgados na medida em que conseguirem evitar que sejam divulgados. Mas esses problemas existem. Quando Trump, por exemplo, fala em chegar a 330 navios na Marinha dos Estados Unidos, é uma piada. É uma piada até dentro da própria Marinha, porque eles sabem que não conseguiriam tripular todos esses navios. Eles ficariam em doca seca. Ficariam no porto porque não poderiam navegar. Ou fariam o que estão fazendo agora, revezar essas tripulações. Navegam com o navio, trocam a tripulação, navegam novamente, trocam a tripulação de novo e a tripulação sai depois de 3 anos. Isso é péssimo para o moral. Então esse é outro aspecto da Venezuela. E agora do Irã. Irã. Você colocou essas pessoas no mar e as manteve lá por muito tempo. E o moral está caindo, independentemente de quantos almirantes apareçam, como aquele de 3 estrelas outro dia dizendo: podemos lidar com o Irã em um dia, podemos acabar com o Irã. Essas pessoas são loucas, são malucas. Não vão fazer isso em um dia, não vão fazer isso em 3 dias. Se eles entrarem com tudo, por assim dizer, se entrarem de forma dramática e instantânea, quase como o que Colin Powell chamaria de uma tentativa de criar decisão nos primeiros momentos da batalha, então talvez consigam sobreviver razoavelmente bem. Falo sério. Eles talvez consigam sobreviver razoavelmente bem. Não vão alcançar seus objetivos e vão matar muita gente, mas talvez sobrevivam razoavelmente bem. Se entrarem aos poucos, vão entrar como praticamente qualquer exército que entra aos poucos, e vão receber o que qualquer exército que entra aos poucos normalmente recebe. Vão sofrer grandes perdas, um pouco de cada vez. E então você diz: uau, tenho que ir com mais força. Opa, tenho que ir com mais força. Mais ou menos como fizemos no Vietnã. Sabe, um pouquinho aqui, isso não funcionou. Um pouquinho ali, ainda não está funcionando. Um pouco mais, agora vamos ver. E então você entra com tudo que tem. Nós nunca fizemos isso no Vietnã. E se tivéssemos feito isso no Vietnã, tirando o uso de armas nucleares, não tenho certeza se teria mudado alguma coisa. Então você entende do que estou falando aqui, em relação aos princípios básicos de Clausewitz sobre o uso da força militar, sobre os quais Trump não sabe nada. Absolutamente nada. A cabeça dele é vazia quando se trata de estratégia militar, operações militares e táticas militares. Tudo o que ele sabe é: nós matamos aquele cara. Ótimo, você o pegou. Sabe, em relação a Qasem, o chefe iraniano da IRGC, não consigo lembrar, General Soleimani. Isso, Soleimani. Qasem Soleimani, não era? E foi o al-Baghdadi lá na Síria. É isso que ele entende. Um ataque, matamos alguém, isso é bom, muito bom. Acho que ele não entende nada de operações militares de verdade. E francamente, não tivemos uma operação militar real, do tipo que o Irã provocaria se fôssemos espertos, desde mais ou menos a Guerra da Coreia. Talvez a Primeira Guerra do Golfo, mas eu nem colocaria a Primeira Guerra do Golfo nisso, porque Saddam Hussein não era exatamente um estrategista. Saddam Hussein was not much for strategy, and that was a pretty easy war, really. E essa foi uma guerra bem fácil, na verdade. Mas talvez a da Coreia, a Segunda Guerra Mundial, com certeza, talvez tenhamos tido esse tipo de campanha e essas guerras. Faz muito, 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 muito tempo que não temos algo assim. E aliás, faz muito tempo que não vencemos uma guerra. E esta não vai ser uma exceção. Então tudo isso está pesando sobre Trump, está pesando nele. E a mensagem está chegando por meio de pessoas com um pouco mais de discernimento, um pouco mais de prudência, um pouco mais de preocupação com o país, de que isso talvez não seja um passeio no parque. Na verdade, pode nem chegar perto de ser um passeio no parque. Larry, acho que se eles decidirem atacar,
Seria, você sabe, um ataque planejado, de modo que o momento inicial fosse de alguma forma surpreendente para os iranianos. Não sei se isso é possível, dado o nível de informação que o Irã possui e o grau de prontidão do exército iraniano neste momento. Eles têm de tudo, até mesmo a Rússia e a China os informando se algo estiver acontecendo. Isso tornaria extremamente difícil surpreender o Irã com um ataque. Você não vai conseguir alcançar uma surpresa estratégica, de jeito nenhum. Também não vai conseguir uma surpresa operacional. Talvez consiga um certo grau de surpresa tática, porque pode escolher a hora, o momento, a escuridão, a data, sabe? Todas essas coisas que vêm junto com isso. Mas a surpresa tática seria apenas momentânea. Momentânea. E se eu fosse o Irã, e não acho que eles farão isso, talvez você possa me ajudar aqui, mas se eu fosse o Irã, normalmente, exintesse Schwarzmdover, eu destruiria. I would destroy Israel. That would be my first, other than defending. Essa seria a minha primeira escolha. Além de me defender do que possa vir do Império, minha primeira ação ofensiva seria destruir o Israel de Bibi Netanyahu. Simplesmente destruí-lo. E não acho que conseguiríamos impedir isso. Sinceramente, não acho. Para mim, isso seria o supremo ato de genialidade estratégica por parte do Irã. Ignorar todo o resto, exceto levantar a mão e dizer algo como defenda isso, e atacar com tudo que tiverem de ofensivo, não Doha, não Ras Tanura na Arábia Saudita, não o Estreito, atacar Israel, concentrar tudo que puderem em Israel e destruí-lo. Acho que, pelo que eu vi até agora, o principal alvo seria Israel, se os Estados Unidos atacarem. É o que entendo. Não sei qual é o cálculo por parte dos militares, mas eles realmente parecem estar pensando nisso. Eles realmente disseram que vão fazer isso. Isso é inteligente. Isso é muito inteligente, porque isso acabaria desviando os Estados Unidos também, já que não estaria defendendo Israel então. Larry, você vê esses estados árabes no Golfo Pérsico usando seus sistemas de defesa aérea para defender Israel? Depois de ouvir o que o embaixador americano em Israel disse, que todos esses países vão fazer parte de Israel e que ele não tem nenhum problema com isso? Bem, uma coisa em que você podia contar que os árabes fariam, Nima, era serem dúplices, dissimulados e, no fim das contas, ficarem do lado do Império. Quero dizer, é quase certo que isso aconteça. Eu estaria menos inclinado a dizer isso neste momento específico. Porém, por causa de coisas como Huckabee e outras também, que são ainda mais indicativas, porque entendo que agora foi até declarada uma espécie de paz nominal entre Abu Dhabi, Doha e Riyadh. Ou seja, todos estão de acordo sobre essa questão. Então, outro resultado prejudicial dessa estratégia de guerra de Trump, se é que posso chamá-la assim, é que ele está unindo os árabes em uma oposição inédita a Israel. E isso também é perigoso para Israel. Parece ser o que está acontecendo. Quero dizer, ouvi até que houve uma espécie de reconciliação, por enquanto, entre Mohammed bin Zayed e Mohammed bin Salman e outros que vinham em conflito ultimamente por tudo, desde os Houthis até o apoio ao Irã, ou a raiva contra o Irã, ou a neutralidade, ou seja lá o que for. E alguns deles estão realmente preocupados com o que estão vendo. Em última instância, o que estão vendo em Gaza, porque não veem como isso pode ser bom de forma alguma para os palestinos. Não porque se interessem pelos palestinos, mas porque, no fim das contas, se preocupam com suas próprias ruas e com as pessoas que estão nelas. Eu disse isso a outro podcaster, não mencionei você. Mas falei que, veja só, até houve algumas conversas em círculos iranianos sobre permitir que os palestinos, ou uma boa parte deles, fossem para o Irã. Cheguei a citar Ciro, o Grande, e como ele cuidou dos judeus, tanto que em hebraico usam o termo deles para Messias para se referir a Ciro, o Grande.
e falei sobre os cerca de 50 mil judeus que vivem pacificamente no Irã hoje, levando uma vida razoavelmente boa. Tão boa quanto se pode ter lá, com as sanções e tudo mais. E eu disse, uau, não seria interessante se os iranianos fizessem algo assim e tirassem de Jared Kushner e seus clientes o plano deles. Levassem os palestinos para o Irã e dissessem, pronto, Israel, um dia eles vão recuperar e talvez a gente os ajude. They'll take it back one day and we might help them. But you got it for now. Go ahead and build your beach resorts. Mas tudo bem por enquanto. Vá em frente e construa seus resorts de praia e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu chamei a atenção dessa pessoa para o que estava acontecendo antes de Israel realmente fazer tudo isso em Gaza. Os palestinos iam à praia, eles aproveitavam a praia, eles se divertiam lá. Era um lugar de lazer para eles. Agora você está falando em transformar isso em um reino dourado de Trump. Você realmente acha que vão permitir que os palestinos usem aquilo? Você realmente acha que vão deixar os palestinos morarem nos apartamentos que estão falando em construir, sobre os escombros e sobre os 100 mil homens, mulheres e crianças mortos nesses escombros? Você realmente acha que vão deixar os palestinos viverem lá? Do you really think they're going to let the Palestinians live there? Of course they're not. Maybe if one of them's a billionaire. Claro que não. Talvez se um deles for bilionário ou tiver muito dinheiro, talvez então. Mas caso contrário, eles não vão morar lá. Eles não vão morar lá. Quem vai morar lá são os amigos do Kushner e do Trump. São os amigos do Witkoff que vão morar lá. Então, se você fizesse isso, Irã, que mudança maravilhosa isso traria para esse colossal projeto colonial em Gaza neste momento. E a propósito, eu verifiquei ontem à noite sobre o cessar-fogo. Eles não o respeitaram por um único período de 24 horas em Gaza. Mataram até 200 pessoas em um único dia e têm feito uma média de 25 a 30 por dia durante o cessar-fogo. Ainda digo que cessar-fogo deve ser uma palavra intraduzível para o hebraico. Larry, você acha que os israelenses, basicamente o governo Netanyahu, acreditam que se uma guerra acontecer, o foco principal do Irã seria nos Estados Unidos e nos Estados Árabes do Golfo Pérsico? É por isso que eles acham que não seriam tão afetados? Você se lembra da última vez, quando os Estados Unidos estavam prestes a atacar o Irã? Netanyahu disse que eles não estavam preparados e tudo mais. Parece que desta vez, eles acham que poderiam ficar de fora do conflito, que não seriam tão afetados se uma guerra estourasse, porque o Irã estaria ocupado com os ataques dos Estados Unidos e com os Estados Árabes do Golfo Pérsico. Não sei se essa é realmente a estratégia do lado iraniano, mas de alguma forma, em Israel parece que eles pensam assim. Bem, isso eu acho uma vantagem para o Irã, porque como você e eu discutimos nos primeiros minutos, acho que o Irã seria muito inteligente em concentrar-se em Israel, pelo menos inicialmente. Sabe, levantar uma mão para se defender o melhor possível contra os Estados Unidos e outros, F-35, o que for, mas concentrar o verdadeiro Schwerpunkt, como diriam os alemães, concentrar seus mísseis em Israel e destruir Israel. Acredito que eles provavelmente poderiam fazer isso, dado o que aconteceu na Guerra Bonita. Acredito que se a inteligência deles tiver melhorado a ponto de conseguirem atingir pelo menos 80% do núcleo da capacidade defensiva de Israel, e depois expandirem isso para tudo o que puderem alcançar com seus mísseis balísticos, provavelmente conseguiriam fazê-lo em cerca de 96 horas. Apenas uma saraivada, uma após a outra, nos alvos que sabem ser críticos. Se nesse intervalo de 96 horas, e com a mão esquerda, por assim dizer, você tiver contido os Estados Unidos o suficiente para que eles não o pulverizem tanto quanto poderiam, e tiver destruído Israel, onde você estaria então? 96 horas depois, talvez um pouco mais. Onde você estaria então? O que os Estados Unidos vão fazer? Israel está acabado. Israel terminou. Israel está destruído.
Você nem consegue mais falar com eles ao telefone. Nosso povo também está morto, porque temos muita gente em Israel. Isso seria, na minha opinião, um triunfo para o Irã, e um que seria difícil para nós lidarmos, especialmente se eles ainda tivessem recursos suficientes para atacar a nós, a Arábia Saudita e a outros também. Eu simplesmente não sei quais são os estoques deles. Pessoas como Scott Ritter, Larry Johnson e outros continuam dizendo que eles têm uma quantidade incrível de mísseis. Eu não os contei, não sei qual é essa quantidade. Suspeito que seja bastante formidável, dado o atual acordo trilateral entre Rússia, China e Irã. Mas nós sabemos, ou pelo menos podemos prever, o que os Estados Unidos têm para atacar o Irã. Pelo menos 600 ou 700 mísseis Tomahawk. Eu não sei quanto tempo levaria para esgotar todos esses recursos, ou como eles poderiam fazê-lo. Os Tomahawks seriam a última coisa com que eu me preocuparia. O que mais me preocuparia seriam os F-35 e aeronaves semelhantes, o que elas podem fazer, o que podem entregar e como podem coordenar essa entrega. Lembro-me, vou te dar apenas um exemplo. Meu seminário do War College, do Corpo de Fuzileiros Navais, e eu fizemos nossa primeira visita às forças dos Estados Unidos na Coreia, quando o general Gary Luck estava no comando. Tivemos uma sessão de cerca de 1 hora com o próprio comandante, o general Gary Luck. Você deve se lembrar de que naquela época, o secretário Perry também estava lá. O secretário Perry teve a gentileza de nos conceder 1 hora sem roteiro com ele. Ele se ofereceu para fazer isso depois da nossa sessão com o comandante em chefe, o general Luck. Então tivemos tanto o secretário de Defesa quanto o comandante na Península das Forças dos Estados Unidos, na Coreia, nos apresentando suas exposições. Um dos meus fuzileiros fez uma pergunta, e já chego ao ponto, desculpe a demora. O que acontece quando aqueles canhões saem, aqueles obuseiros, aquelas peças de artilharia saem das cavernas e disparam pelo menos, porque essa era a estimativa tanto da inteligência coreana quanto da americana, pelo menos 10 tiros cada contra seu. E estamos falando de muita artilharia, Kinima. Estamos falando de milhares de peças de artilharia nessas montanhas e cavernas. Bem, o plano era, claro, lançar todos os recursos aéreos que os sul-coreanos e nós tínhamos na península, em Guam e em outros lugares. Iríamos lançar e destruir aqueles canhões assim que eles saíssem para atirar. Sabíamos que não os alcançaríamos até talvez a 8ª, 9ª ou 10ª rodada, ou talvez um pouco mais tarde. Então estamos falando de aproximadamente 30 mil disparos caindo sobre Seul, a grande área metropolitana. Então meu fuzileiro fez a pergunta: qual é a sua preocupação aí? Seus aviões vão conseguir isso se tudo funcionar? Decolar? Eles vão conseguir colocar o armamento no alvo a tempo de atingi-los antes que disparem a 10ª e 13ª rodada? Não. Bem, o que você acha que vai acontecer? Bem, Seul vai estar realmente em apuros. E sabe com o que mais me preocupo? Ele disse. Há 250 mil americanos vivendo na grande área de Seul, e muitos deles vão ser vítimas. Há 50 mil chineses, 45 mil japoneses, e depois você continua descendo a lista de não combatentes na área metropolitana de Seul. Então olhamos para ele e dissemos, bem, você realmente não quer que isso comece, quer? Não, não queremos, mas estamos preparados. Você tem que dizer isso se for um militar. E ele estava certo. Eles estavam preparados, mas seria até certo ponto uma vitória de pirro, especialmente para os cidadãos de Seul, porque muitos deles morreriam. Os norte-coreanos, na verdade, haviam desenvolvido uma estratégia. Descobrimos depois de fazer algo assim, depois parar e oferecer um armistício para salvar o restante de Seul. Tem um detalhe interessante aí também, que mencionamos a ele em uma visita posterior. Bem, com um general diferente. Mas enfim, nunca se sabe. Você simplesmente nunca sabe o que vai acontecer.
E se o inimigo for realmente inteligente e tiver a capacidade que, por exemplo, a Coreia do Norte tinha na época com seus obuses, o melhor que se pode fazer talvez seja evitar que todo o complexo desabe, ou seja, a Coreia do Sul. Depois fizemos a pergunta e a fizemos ao Dr. Perry, de volta nos Estados Unidos. O que acontece se eles conseguirem uma arma nuclear? Bem, chegamos a esse ponto agora. Então, como você muda sua estratégia agora? Eu não sei, mas é um exemplo de como nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Nenhum plano. No momento em que você lança a primeira bomba, seu plano começa a desmoronar. E você precisa se perguntar a cada passo do caminho. Normalmente, fazemos a pergunta errada. Acredite em mim, eu já estive lá e vi isso acontecer. Simulação de guerra após simulação de guerra, eu vi. Você se aproxima e pergunta: como estão as coisas? Ao tenente-comandante, ao coronel, ou a quem quer que seja. Tá tudo de acordo com o plano. Errado. Levante-se do seu computador. Vamos te dar uma lição. De acordo com o plano? Não é isso que estamos perguntando. Você está cumprindo sua missão? É isso que estamos perguntando. Bem, como eu vou saber disso? Ainda nem começamos direito. É melhor você saber disso, porque essa é a questão principal. Você está cumprindo sua missão. Pode estar tudo indo conforme o plano, e mesmo assim você pode estar se dando mal. Entendeu o que quero dizer? Foi isso que aconteceu na Guerra da Coreia, e pode acontecer aqui também. Sabe, as pessoas dizem para si mesmas: bem, tudo está indo conforme o plano. F-35 aqui, pausa. Tudo bem. Você tem Tomahawks aqui, F-35 aqui, F-16 aqui, F-15 aqui. Tem um submarino aqui, um porta-aviões ali, missões sendo lançadas aqui, reabastecimento acontecendo lá em cima. Tudo está indo conforme o plano. Israel foi destruído. Ainda está tudo indo conforme o plano. É assim que pensam os comandantes militares inteligentes, os inteligentes de verdade. Inteligentes como Doug McGregor. Inteligentes como eu. Larry, today I tried to push a little bit. Larry, hoje eu tentei insistir um pouco. Tentei perguntar, realmente pressionar o professor Morandi para responder a minha pergunta. O que mudaria se os Estados Unidos atacassem, em termos da doutrina e da estratégia do Irã em relação às armas nucleares? E ele tentou responder, mas ele, pelo que entendi, tanto pelo que ouvi no Irã, quanto pelo que ele disse até agora, é que o Irã produziria armas nucleares se os Estados Unidos atacassem. Não importa quanto tempo leve. Apenas vai ser guerra. E essa guerra, rápido os humanos estão fazendo entre os Estados Unidos, Israel, o Irã. Conflict between the United States, Israel, Iran, and all of this, but I think the outcome would be a nuclear. Mas eu acho que o resultado seria um Irã nuclear, um país que possui armas nucleares, bombas nucleares. Eu não entendo por que os Estados Unidos fariam isso, se todo o conceito desse conflito, dessa guerra, é impedir que o Irã obtenha bombas nucleares. Então, por que ir tão longe e forçá-los? Para alguns de nós, é realmente difícil de entender. Mas afinal, basta olhar para a Rússia. O que aconteceu com a Rússia? Lembre-se de como era o Exército Russo antes de o conflito na Ucrânia começar. Era uma força decisiva. Veja o claro hoje. Look at what Russia is today. Essa é uma excelente observação e uma excelente pergunta. E vou acrescentar um pouco mais de retórica a isso. Ontem à noite, ouvi Netanyahu falar em hebraico. Eu não falo hebraico, então precisei prestar atenção nas legendas. Mas quando ele fala em hebraico, presto atenção especial, porque geralmente em hebraico ele revela muito mais de seu verdadeiro eu e de sua verdadeira estratégia, por assim dizer, do que quando fala em inglês. Porque o inglês é sempre voltado para seu público americano. Ele terminou suas observações, que foram desanimadas, condenatórias e cruéis em muitos aspectos, falando sobre o que aconteceria quando os Estados Unidos atacassem. Ele terminou suas observações com, e eu conferi 2 vezes.
Reproduzi a gravação 2 vezes para ter certeza de que as legendas estavam corretas. Gostaria de falar hebraico para poder entender toda a crueldade do que ele disse, em vez de apenas em inglês, uma segunda língua. Mas o que ele disse foi em essência: e se as coisas derem errado, eles terão a maior surpresa de suas vidas. Isso só pode significar uma coisa. Só pode significar uma coisa. Ele vai abusar nuclear, ou 2 ou 3. Isso só significa isso. That's all that could have meant. I wouldn't be surprised right now. Eu não ficaria surpreso agora, Nima, se as bombas já estivessem sendo movidas, ou talvez já estivessem posicionadas. E isso significaria que teríamos que estar atentos a isso, eu acho, porque temos pessoas espalhadas por todo aquele pequeno país neste momento. Mas até que ponto isso poderia ajudar Donald Trump e sua posição nos Estados Unidos? Afinal, sabemos que Donald Trump é, de certa forma, obcecado com sua posição, com o que seria o resultado de sua presidência. Ele se importa com isso? Ele se importa com o que o futuro reserva para os Estados Unidos e com o que o resultado de sua administração significará para o futuro do país? Acho que você tem que pegá-lo no momento certo. Às vezes você o pega em certos momentos, ao que parece, a menos que ele esteja sendo completamente dissimulado e enganador. Ele está preocupado com as eleições de meio de mandato, com o Partido Republicano e sua base, e com o próprio lugar dele na história. Outras vezes, ele parece totalmente alheio a tudo isso. Não dá a mínima para o Partido Republicano. Não se importa se eles ganham ou perdem as eleições de meio de mandato. Ele nem se importa se vai permitir que as eleições aconteçam ou não. E acho que há uma boa chance de ele tentar impedir que elas aconteçam. Eu não sei como julgá-lo com base nesse tipo de natureza volúvel, especialmente em resposta ao tipo de pergunta que você acabou de fazer. Mas acho que isso o torna ainda mais perigoso, no sentido do que pode evoluir a partir dessa verdadeira bagunça em que estamos, e que ele, em grande parte, criou com o Irã. Vamos encarar os fatos. Em seu primeiro mandato, ele se deparou com um acordo nuclear que fazia quase tudo, se não tudo, por pelo menos 25 anos, do que queríamos em relação ao programa nuclear do Irã. O que ele fez contra o direito internacional, contra os outros parceiros do acordo, todos aliados, exceto Rússia e China, contra quase todo o sentimento no mundo, eu diria, ele o erradicou. Ele cancelou aquilo, sem sequer se despedir. Acho que ele não pensou nisso nem por um momento. Acho que ele nem recebeu instruções decentes sobre o assunto. Ele só queria fazer um ponto político, de que Obama havia fracassado no que foi a conquista diplomática do primeiro quarto do século XXI. Isso foi um erro, e Obama o cometeu. Aquele homem negro na Casa Branca havia cometido esse erro. Nunca deveria ter estado lá em primeiro lugar. A própria ideia de um homem negro estar na Casa Branca não deveria ter acontecido. Foi por isso que ele fez isso. Ele não o fez com base em princípios estratégicos sólidos, raciocínio diplomático consistente ou interesses reais de segurança nacional. Ele fez isso por Donald Trump e fez isso para provocar Obama. Agora ele percebe parte disso, eu acho, e está realmente tentando montar um acordo que à primeira vista parece muito com o JCPOA, talvez sem a moratória de 25 anos ou algo assim. Eu não sei. Nem sei se ele está realmente disposto a fazer isso, mas parece ser essa a direção das negociações dele com Witkoff e Kushner ou quem mais ele tenha envolvido. Então, onde estamos? Estamos em um ponto em que lidamos com um louco em muitos aspectos, e ele ainda está lá, ainda com o dedo no gatilho. Tente prever o resultado disso. Eu só vou ficar grato se, esta noite, quando o discurso sobre o Estado da União começar, ele não disser, como meu presidente disse em um ambiente parecido: senhoras e senhores, esta noite bombas estão caindo sobre o Iraque.
Irã, no caso dele. Acabamos de iniciar a Operação Vingar os Anjos, ou seja, lá como diabos eles vão chamar isso. Talvez já tenham até um nome. Eu não sei. Não me importo. Esses nomes são idiotas, saem de computadores e das cabeças idiotas de outras pessoas. Operação Liberdade Duradoura. Operação Causa Justa. Achei que essa foi a coisa mais estúpida que já fizemos. Chamar de Operação Causa Justa. Foi a maior batida policial sem mandado da história. É isso que foi. Contra um cara que nós mesmos apoiávamos no tráfico de drogas dele. Mas vamos dar um nome, se ainda sobrar alguém para dar. We'll call it something if we have anybody left to call it. Larry, não sei se você teve tempo de assistir ao podcast. A entrevista que Tucker Carlson fez com Mike Huckabee. Ah, sim. Oh, yes. Wang. Sick. Doente. Essas pessoas, Larry, toda a discussão é simplesmente perturbadora. É tão difícil entender Mike Huckabee e de onde ele vem. Mas essas pessoas, você as classificaria como religiosas? Elas são realmente o que querem que as vejamos como sendo? Porque toda a base do argumento dele, o alicerce do seu pensamento, era aquele versículo, Gênesis 15, Gênesis 16, é tudo religioso. E você é um funcionário que trabalha em um sistema de governo que separa suas crenças religiosas pessoais do que você faz como autoridade. Então, como você entende essas pessoas? Welcome to the latest iteration. Bem-vindo à mais recente iteração do Grande Despertar na América. Já tivemos vários, alguns historiadores dirão 3, 4, 5, seja lá quantos. Este é o mais recente e capturou pessoas como Ted Cruz e Mike Huckabee e uma série de outros. E ao que parece, Pete Hegseth, no Pentágono, porque ele está realizando reuniões de oração com pessoas lá, civis e militares, nas quais ele apresenta seu pastor pessoal, que acredita que as mulheres só servem para ter filhos, não deveriam votar, nunca deveriam ter conquistado o direito ao voto. Quero dizer, é disso que você está falando, Nima. São trogloditas. Essas são pessoas que não entendem que Jesus Cristo veio e repudiou o Antigo Testamento. Foi exatamente isso que ele fez quando expulsou os fariseus, saduceus, agiotas, cambistas e outros idiotas do templo. A única vez que consigo encontrar na Bíblia em que Cristo realmente perdeu a paciência foi quando os expulsou. Ele estava repudiando o que Ted Cruz e Mike Huckabee acreditam hoje, no século XXI, que Israel é o povo escolhido e que, se você se alinhar com o povo escolhido, mesmo que seja o embaixador do seu estado junto a eles, você deve fazer isso, deve se alinhar a eles. Então você será salvo para sempre. Você vai estar com o povo escolhido de Deus. Eles são os mais poderosos, os mais engenhosos, os mais empreendedores. Eles fazem as melhores armas. São as melhores pessoas da face da terra. E é melhor você estar com eles. É melhor você estar com eles. É melhor você ir ao Monte do Templo e concordar com Ben-Gvir quando ele quiser erradicar a mesquita de Al-Aqsa e construir o templo de nenhum. É melhor você beijar o muro. É melhor você usar a velha cartola. É melhor você fazer todas essas coisas. Esse é o Mike Huckabee. Ele não é nosso embaixador em Israel. Ele é o embaixador de Bibi Netanyahu em Israel, que por acaso usa os símbolos de um cidadão americano. É nojento. Mas Cruz também é, e todos esses outros também. Essas pessoas que Hegseth está levando para o Pentágono estão citando o Antigo Testamento como justificativa para matar mulheres, crianças, bebês. Nós já deixamos tudo isso para trás. Nuremberg acabou com isso, pelo que eu sabia. Criamos o direito internacional para conter os instintos humanos de cometer esses atos hediondos contra seus semelhantes e contra mulheres, bebês, crianças e tudo mais. Fomos nós que fizemos isso. Mas agora acabou. Acabou. E Trump colocou uma rosa sobre o caixão disso. E Huckabee é um emissário desse caixão e dessa rosa. Ele é um traidor, é um indivíduo repugnante. Mas o mesmo vale para Ted Cruz, o mesmo vale para Lindsey Graham, o mesmo vale para Pete Hegseth. Todas essas pessoas que acreditam que Deus está do lado delas. Deus tem uma informação para elas, não está do lado de ninguém, muito menos do de vocês.
It's desculpado. Larry, recently I watched a Larry, podcast, Sean Ryan. recentemente eu assisti ao podcast do Sean Ryan. Não sei se você o conhece. Acho que é um dos melhores podcasts que existem para o nosso público assistir. Ele fez uma conversa de mais de 4 horas e meia com Michael Lester, que é um... Opa, te perdi. Uh-oh, lost you. Volte. Back. Sim. Can you hear Você está me ouvindo, Larry? Agora tô te ouvindo. Aconteceu alguma coisa aí. Aconteceu. Eu não sei porque. They're after Irmão, atrás de você. Irritam assim. Peço que Larry, what was in this podcast? Larry, o que tinha nesse podcast? Sean Ryan estava conversando com Michael Lester, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, e ele disse algo sobre os partidos políticos nos Estados Unidos. Aqui está a parte que ele mencionou: o sistema nos Estados Unidos. Quero saber sua opinião sobre o que ele disse. I want your take on what he said. I think our country is occupied. Acho que nosso país está ocupado. Acho que a maioria dos nossos políticos está submissa a outras forças. Você acha que eles ao menos sabem disso? Ah, sim, sabem. Todos eles? Seria difícil não saber. Você sente que o nível das pessoas que entram na política é mais baixo do que antes? Acho que eles são oportunistas. Você acha que eles já entram como oportunistas? Acho que muitos entram assim. Acho que muitos entram com todas as boas intenções e depois se corrompem. Tem um amigo em Atlanta que está se candidatando e ele me perguntou: Ei, estou concorrendo, certo? Sou desafiante. Poderia usar algum financiamento. Você pode ajudar? I'm the challenger. I can use funding. Can you help out, right? I said I'd love to, but I said as a friend, Eu disse adoraria, mas como amigo eu odiaria você vencer, porque se você vencer e for para lá, vai se sujar. Não tem como evitar. Você vai ter que fazer acordos com o diabo. Começa com um pequeno, depois o maior e depois outro. Com o tempo, 4 ou 5 anos depois, você pensa: fui comprado. Não posso evitar. Fiz isso por todos os motivos certos, mas agora devo isso a essa pessoa, porque concordei, e devo aquilo a outra, porque também concordei. E não acho que nenhum dos dois esteja certo em escolha. Você está preso. Você está preso. but I have no choice. You're trapped. You're trapped. Yeah. Sim, é uma dissertação sobre o estado do império tão boa quanto qualquer outra que eu já tenha visto. E quero chamar sua atenção para um livro, acho que já mencionei antes, que Mary Beard acabou de lançar. Ela é uma das grandes classicistas do latim. Latim como em veni, vidi, vici, sabe? O tempora, o mores, a língua latina. O livro se chama 12 Césares e trata de Júlio César, atravessando o Rubicão e indo ao Senado apesar dos avisos, sendo assassinado, e das guerras civis que se seguiram, de Otávio triunfando nessas guerras, tornando-se o primeiro imperador, e passando pelos imperadores sobre os quais Suetônio, o historiador romano, escreveu, 12 deles até Domiciano. É exatamente o mesmo período que estamos observando agora e em grande escala. É tão corrupto, tão depravado, tão imundo, tão decadente, que é difícil de acreditar. Simplesmente não dá para acreditar. Isso lembra Epstein, realmente lembra. Quero dizer, você vê o tipo de cultura da qual Epstein surgiu e que ajudou a criar. Roma, os 12 Césares, é disso que estamos falando. É exatamente disso que ele estava falando. Ninguém pode entrar em qualquer tipo de entidade que controle esse grupo de pessoas, esse país, e não ser corrompido por esse mal. Mesmo quando havia um imperador entre aqueles 12, Marco Aurélio, mesmo quando há um imperador com um instinto básico e fundamental de decência e boa governança, ele é corrompido.
Você não faz ideia de quantas pessoas eu conheço nos últimos 20 anos, de diferentes estados, que entraram em contato comigo para fazer exatamente o que aquele cavalheiro estava mencionando. Contacted me about doing exactly what that gentleman was talking about. Subsequently have done it. And I wasn't as smart as he. Posteriormente, eu fiz isso. E eu não era tão esperto quanto ele. Na verdade, cheguei a mandar um pouco de dinheiro para ele no início. Ele foi eleito. E se fossem pessoas decentes, o que eu achava que eram quando os conheci, elas saíam depois do primeiro mandato. Não ficavam. E, inevitavelmente, quando eu perguntava, diziam que não aguentavam. Não aguentavam. Percebi que eu não era a pessoa certa para isso. Ele tá certo. Ele tá certo. Vou te contar sobre outra pessoa que basicamente me disse a mesma coisa, em uma linguagem um pouco mais burocrática, mas me disse isso na cara. E você pode pedir ao embaixador Chas Freeman para confirmar isso se quiser. Estávamos os dois sentados ali, ouvindo, e ele nos disse a mesma coisa. O nome dele era Tom Massey. His name was Tom Massey. Pimenta. We asked Ambassador Freeman, I think, asked the question. Nós perguntamos ao embaixador Freeman. Acho que ele fez a pergunta primeiro. E eu meio que a repeti depois, de outro ângulo. Então, por que você ainda está aqui? E ele respondeu com um sorriso no rosto. Eu só gosto de atrapalhar esses desgraçados. Bom trabalho. Mas ele disse, eu não vou mudar nada. Não tenho nenhuma ambição. Eu sei que não vou mudar nada, mas eu só gosto de incomodá-los. But I just like disrupting them. Mas segura de mesura dessa torre. Yeah. Você tem que fazer isso, uma rachadura na represa. Exactly, in the dam. Exatamente. Na represa. Exatamente. Muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. As always. Thanks for having me. Obrigado por me receber-se. Mantenha-se aquecido. Vejo você na sexta-feira. Qual é a sua temperatura mais baixa? Você sabe? Do you know? Here it gets Aqui chega a fazer algo em torno de 8 ou 9 graus aqui no Brasil. Celsius. Oh, 8-9 degrees. 8, 9 graus. Mas não está tão ruim. Vai durar cerca de uma semana se eu não estiver. É uma semana. Não mais do que isso. Not more than that. so your Então você já... annual probably what is around 70? It's around Sua média anual é provavelmente o quê? Por volta de 70. Fica em algum lugar entre, eu diria, 16 e 28. Yeah. É ok. Bem habitável. É. Muito bom, eu diria. It's so good. Yeah, I would say. Yeah. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Thank you. Obrigado, Larry. Até breve. Sexta-feira. Friday. Bye bye. Tchau, até mais. Obrigado.